Chegamos ao final da segunda temporada do Encontra Fluxo. Essa segunda temporada que foi marcada por encontros de pessoas muito especiais. E a gente iniciou lá com o Daniel Amorim falando sobre criatividade. Ele que trouxe a sua perspectiva enquanto artista e enquanto psicólogo, e como que isso surge na clínica. E a gente teve essa discussão maravilhosa sobre como que a gente está criando a nossa vida todos os dias, né, e como que, especialmente dentro de processos terapêuticos, quando a gente começa a revisitar memórias e a rever possibilidades de ação no mundo, de como ser no mundo, isso também passa por um processo criativo. E criatividade também tem sido um tema que tem estado presente, muito saliente nos meus dias ultimamente, e eu queria compartilhar aqui com vocês o que é que tem acontecido. Alguns de vocês sabem que eu escrevo e todos os episódios têm uma introdução, a qual eu escrevi pensando nesse convidado, nessa convidada que estava comigo e também no tema que a gente ia bater um papo sobre. E a escrita para mim vem como uma possibilidade, um canal de expressão, como coloca Daniel lá no episódio sobre criatividade, que me permite entrar em contato com sentimentos, memórias e muitas vezes colocar em concreto, transformar pensamentos em algo mais concreto através das palavras. Me permite construir narrativas diferentes, repetir narrativas já presentes. E é interessante como que no momento em que eu coloco no papel aquilo que está na minha cabeça, que está na minha mente, ou que está no meu corpo, aquilo se transforma. E ao se transformar e ao ler aquilo que escrevi, isso transforma também a minha experiência de estar com aquilo, de estar com aqueles pensamentos, de estar com aqueles sentimentos. E a escrita é muito, muito, muito potente na minha existência. Eu, desde quando eu era adolescente, que eu tinha um diário, e na vida adulta esse diário não teve muito lugar nos meus dias, mas vez ou outra eu ainda escrevo, sobre as minhas experiências e tenho aqui uma missão e uma intenção de fazer esse diário voltar a estar presente diariamente, já que é através dele que eu consigo registrar momentos que acontecem no meu dia a dia, momentos ordinários, e que isso, depois de um tempo, ao ser acessado, me relembra daquelas experiências. Então, eh, a escrita tem esse papel para mim de me relembrar, tem esse papel de integrar, tem esse papel de me fazer enxergar as coisas de forma diferente, de transformar. E eu tenho estudado um pouco mais, de forma mais técnica mesmo, sobre a escrita, e tem sido tão interessante visitar esse universo que eu não tive acesso e que agora tenho esse privilégio de poder estar com pessoas que dedicam suas vidas ao ato e à arte de escrever, né. Então eu comecei a estudar ficção, comecei a estudar outros gêneros literários, de modo que a minha concepção sobre escrita e sobre arte tem mudado muito, e a minha escrita tem se modificado a partir desses conhecimentos que eu vou adquirindo. E isso é um processo criativo, né, quando a gente se abre a novas experiências, quando a gente se permite ocupar lugares, ocupar espaços diferentes e a gente traz, do nosso repertório, das nossas experiências prévias, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente viu, aquilo que a gente leu, transforma isso trazendo esse tempero que cada um de nós traz, a partir da nossa personalidade, a partir das nossas vivências, a partir da forma como a gente experimenta o mundo, aí a gente cria algo novo. E tenho criado diferentes textos de diferentes formas, brincando com palavras, brincando com cores, brincando com formato, vai aí desde um formato mais longo até poesia, até mesmo círculos e brincando com essa forma da espiral, então tem sido super interessante.
E isso me remete muito a essa conversa que eu tive com o Daniel, que eu convido você a revisitar, caso você não tenha, ou a visitar, né, caso você não tenha, ouvido. E eu pergunto também para você, assim, como é que tá a tua criatividade? Como é que tá o teu ato criativo? Como é que tá como é que estão os teus dias? O que que você tem criado nos seus dias? O que que tem sido saliente nos seus dias? E o que que você pode fazer com isso que está mais presente? Seja as vivências que se tem na vida pessoal, na vida profissional, como é que isso cria essa realidade que você está vivendo hoje? E com isso, eu quero falar também sobre essa experiência que eu estou tendo agora, que é a criação de uma nova identidade, né? Quando a gente tem mudanças grandes na nossa vida, seja mudança de trabalho, mudança de relacionamento, mudança de cidade, a gente se coloca nesse lugar do não saber. O não saber o que vai acontecer. Por mais que você tenha muitas experiências de anos de trabalho, muitas experiências de outros relacionamentos, muitas experiências de mudanças de cidade, sempre é um não saber. E diante desse não saber, a gente tem 2 possibilidades. Uma possibilidade é se paralisar diante disso que não se sabe, e ficar muito nesse medo pelo fato de não saber, logo não temos muita clareza sobre o que que vai ser essa nova realidade, ou de abraçar, de certo modo, essa incerteza, esse não saber e ir se descobrindo diferente, e ir construindo essa nova identidade dentro desse novo trabalho, essa nova identidade dentro dessa nova relação, essa nova identidade dentro dessa nova cidade, porque eu vejo que somos sempre em relação. E se somos em relação, somos diferentes a cada relação, a cada lugar, com cada pessoa que a gente se relaciona. Se a gente também se abre para essa mudança. Se a gente tem esse quê de curiosidade, de olhar para esse não saber, para essa incerteza como oportunidade de descobrir algo novo. E quando a gente se agarra àquilo que era e tenta manter aquilo que era diante do novo, isso exige muita energia e muitas vezes também traz muito sofrimento. Então, eu tenho refletido sobre esses processos de mudanças e de construção de novas identidades, né? Enquanto eu estou aqui construindo uma nova identidade, enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto pessoa. E dentro desse contexto, eu tenho refletido sobre o que significa ser estrangeira. E quando eu falo ser estrangeira, eu estou falando não só quando a gente muda para um país diferente, como é o meu caso. Eu estou falando sobre ser estrangeiro a um grupo, ser estrangeiro a uma cidade, ser estrangeiro a um trabalho. É como se a gente fosse, novo naquele ambiente e que nossas referências são outras. E de certo modo, na conversa que eu tive com o Rêncio sobre a amizade, o lugar da amizade na vida adulta, a gente falou sobre isso do ir e do deixar. O que que a gente deixa quando a gente decide ir. E a gente falou sobre esse processo de mudança de cidade, mudança de país e as amizades que ficam, e a dificuldade de construir amizade quando a gente chega, especialmente na vida adulta, especialmente se a gente não tem rotina com aquelas pessoas, né, quando a gente trabalha remoto, ou quando a gente está num lugar muito pequeno, quando a cultura do lugar é uma cultura não tão coletivista, não tão social, em que as pessoas são mais individualistas. Então, ser estrangeiro é também, de certo modo, habitar 2 mundos. Habitar aquele mundo que ficou, que a gente deixou ao decidir mudar, e habitar o mundo que se escolheu, em que se escolheu viver, que se escolheu estar. E eu tenho vivenciado essa fragmentação de certa forma, em que parte de mim
e a maior parte das minhas referências estão em um lugar, enquanto que eu tenho construído outras referências, outros ciclos sociais, reconhecido uma outra parte de mim que eu não conhecia. E eu fiquei pensando, assim, queria dividir com vocês, né, como é que a gente integra esses 2 lados, de modo que a gente consiga ser inteiro. Porque a verdade é, a gente sempre vai ter partes espalhadas por aí. A gente vai ter partes espalhadas na cidade que a gente nasceu, na cidade onde a gente cresceu, se foi diferente, na cidade em que a gente mudou para fazer faculdade, na cidade que a gente escolheu morar em determinada época da vida. E aí eu fiquei refletindo como que a gente tem esses lugares espalhados, essas partes nossas espalhadas por vários lugares, e a arte de integrar todas essas partes para que a gente consiga ser inteiro onde a gente está, não é trivial, não é trivial. Isso envolve muito o deixar ir, isso envolve muito o honrar o que está acontecendo no agora, isso envolve muito também um processo de cuidado com a manutenção daquilo que se foi e se transformou. Porque quando a gente está longe, quando a gente muda, quando a gente está num novo lugar, numa nova relação, num novo trabalho, as lembranças e aquilo que foi construído antes vão se transformando também. Porque a gente já não está lá, naquele lugar onde estivemos. Já não mantemos as mesmas qualidades de relação, a convivência com aquelas pessoas de antes. E exige muito esforço para que a gente consiga manter ou se manter integrado diante desses vários pedacinhos que vão ficando pelo caminho. E na conversa com o Rencio, a gente tocou muito nesse tema de o que requer, o que é preciso para a gente se manter junto mesmo separado. E precisa de muito esforço e intenção. Precisa de reciprocidade, especialmente quando a gente fala de relação, né, de gente com gente. Precisa de que os 2 lados ali estejam disponíveis e dispostos para a construção de algo diferente. E outro dia, conversando com uma amiga, fiquei pensando sobre essas mudanças que acontecem, né, quando a gente vai para algum lugar, passa um tempo longe, a gente volta, e ao voltar a gente encontra pessoas diferentes, lugares diferentes, nós estamos diferentes. E às vezes o retorno tem uma expectativa de voltar para aquilo que era. No entanto, aquilo que era já não existe mais. É uma grande ilusão achar que a gente volta. E e aí, refletindo junto com essa amiga, a gente chegou nessa conversa sobre como é que a gente abre espaço para que essa nova relação possa se estabelecer. Dessa pessoa que sou eu que mudou, da outra pessoa que também está diferente, desse lugar que também mudou. E a gente lidar com a frustração, né, a frustração de que as coisas não são como a gente achava que seria. E ainda nesse tópico sobre o como é que a gente se junta depois de se fragmentar, eu me recordo da minha conversa com Liana, onde a gente falou sobre amor, perdas e reencontros. Ela que trouxe a sua história sobre a perda do seu marido e o quanto que foi repentino e o quanto que aquilo foi devastador. E junto com aquela perda, teve também outras perdas. A perda de uma identidade, a transformação, na verdade, dessa identidade, de ciclo social, de passar, né, de ser um casal a ser uma pessoa e o ciclo social que foi se constituindo ao longo dos anos enquanto casal eram de casais e que isso acaba se transformando quando esse casal já não existe mais. E o quanto que o isolamento social, a pandemia que aconteceu logo depois da perda do marido de Liana, eh, também representou uma perda de possibilidade de se reerguer.
já que é preciso estar junto. E a gente falou muito sobre essa necessidade do estar junto para construir uma existência com sentido. E a pandemia veio para nós e vai ficar ainda com seus impactos por muitos anos, especialmente na população mais jovem, já que a gente teve esse grande trauma coletivo que nos separou, nos fragmentou também. E a gente está tentando retomar, né, esses contatos, esses ciclos, essa antiga forma de se relacionar que não através de tecnologias, e a tecnologia que tanto nos conecta também nos separa. E eu fiquei refletindo sobre os reencontros que são possíveis a partir das perdas, a partir das fragmentações. E Liana trouxe o reencontro dela com a corrida, o reencontro dela com sonhos antigos, o sonho de fazer um intercâmbio, o sonho de reviver e de viver, né, experiências novas. E o quanto que, diante da perda e diante da morte, pode haver muita vida. E há uma vida diferente daquela de antes. E falando sobre vida, eu me recordo também da minha conversa sobre cannabis, vida e medicina com a Lorenza, que ela trouxe a sua experiência enquanto médica e como é que foi a formação. E como que é difícil para uma pessoa extremamente criativa e ampla estar e se encaixar dentro de espaços que comprimem. E Lorenza trouxe como que foi para ela sustentar uma graduação que exige tanto que se siga à risca determinados currículos e que agora, a partir de um outro lugar, enquanto profissional, ela começa a encontrar uma nova possibilidade de atuação, ela começa a criar, né, então entra aí o processo criativo também de Lorenza, de poder criar uma nova vida e uma nova atuação enquanto médica que seja mais alinhada com os valores dela. E o quanto que o tentar se encaixar foi super adoecedor. E o encontro com a cannabis, para ela, foi muito transformador. Não foi algo que ela planejou, mas foi algo que aconteceu e que ela abraçou essa mudança e que hoje, de certo modo, guia a prática clínica enquanto médica. Mas para além disso, a nossa conversa me trouxe muitos insights sobre a abertura. Quando a gente se abre a novas possibilidades, mesmo sendo aquelas nem antes imaginadas, como que a vida se transforma completamente. E como que ser fiel e honesta aos desejos e reconhecer o que que é importante para a gente, reconhecer os nossos valores e reconhecer o que nos guia, né? Qual é o nosso fator motivador, qual é o nosso fator, a nossa força propulsora, o quanto que isso pode ser muito potente e nos colocar em caminhos de mais contentamento e de mais completude. E eu venho refletindo sobre isso, assim, acho que todos esses encontros da segunda temporada foram tão, tão, tão bonitos, inspiradores e ricos em insights, e eu fico com eles, né. Então o meu processo de integração dos encontros e das informações que eu tive com essas pessoas lindas que se dispuseram com muita generosidade a compartilhar suas histórias, seu tempo com a gente, eu fico assim, completamente maravilhada na forma como esses encontros também me permitem crescer, me permitem me transformar, me permitem enxergar o mundo de uma outra forma. Falando sobre o encontro transformador, eu tive o grande privilégio de ir à Índia no último mês e participar de um encontro com o Dalai Lama. Então, isso foi algo que eu nem nos meus maiores sonhos e fantasias seria possível.
Mas quando eu iniciei minha vida acadêmica e também a minha prática meditativa lá em 2014, no campo das ciências contemplativas, no campo da meditação budista, a minha vida tomou outro rumo. E rumo esse, caminho esse que transformou completamente quem eu sou, a forma como eu vejo o mundo, com quem eu me relaciono, como eu me relaciono, as escolhas que eu faço e as escolhas que eu deixo de fazer. E foi através da meditação que eu comecei a enxergar as transformações na minha forma de relação comigo e da relação com o mundo, que eu decidi mudar meu campo de estudo e que eu investi anos de estudo em ciências contemplativas dentro das neurociências e que eu encontrei pessoas incríveis que mudaram completamente a minha vida. E esse encontro, que foi possível graças ao Mind and Life, que é uma organização, sem fins lucrativos, sediada nos Estados Unidos, que eles, têm uma história super interessante de promoção de um diálogo entre ciências contemplativas, entre cientistas acadêmicos, com o budismo tibetano, trazendo pessoas da tradição para conversar sobre a nossa mente, para conversar sobre consciência, para conversar sobre emoções, para conversar sobre florescimento e sofrimento humano. Francisco Varela, que foi esse neurocientista chileno que liderou essa conversa entre tradição budista e ciência, de modo a avançar métodos no campo das ciências contemplativas para facilitar o entendimento de como é que a gente compreende a consciência, o cérebro, as emoções, e como é que a gente faz isso de forma que seja mais integrada, que seja mais fidedigna ao que realmente é isso, que é um complexo que a gente chama de ser humano. E estando lá em Dharamsala, que é a cidade onde o Dalai Lama mora, esse ano a gente teve o diálogo como tema a inteligência artificial, mentes e ética. E nada mais atualizado do que esse tema, né. A inteligência artificial está aí atravessando os nossos dias, fazendo parte dos nossos dias, mesmo sem a gente saber. E foi muito, muito interessante ouvir desde pesquisadores, neurocientistas, psicólogos, filósofos, engenheiros e pessoas super envolvidas nessas grandes empresas de tecnologia como a Google, que estão ali desenvolvendo modelos de inteligência artificial, em grande escala. E ouvir a perspectiva dessas pessoas e também dos monásticos, né, dos monges, sobre o impacto disso na educação, o impacto disso na relação humana, o impacto disso na sociedade, no clima. Então foi super interessante. E aí uma coisa que ficou comigo dessa conversa foi, primeiro, que inteligência artificial não vai substituir o ser humano. E na minha percepção, na verdade, eu acredito que a conexão humana vai ser mais valorizada do que é agora, porque vai ficar cada vez mais raro. E dá para sentir quando você lê um texto que é escrito por inteligência artificial, quando você recebe uma resposta, que você entra aí num site para falar com um atendimento ao consumidor e você recebe ali um chat de um robô, você sabe que é um robô e é muito limitado ainda nos tempos de hoje, né. Não sei como é que vai ser no futuro e tudo está evoluindo muito rápido, mas o que pesquisas também estão mostrando é que, especialmente a geração mais nova, está muito ciente, no geral, sobre a diferença, o que que é uma interação com o ser humano e o que que é uma interação com a inteligência artificial. Em breve eu vou divulgar um vídeo, um documentário curto que eu fiz lá com a entrevista com alguns monásticos, com alguns cientistas,
sobre esse tema, e eu espero que vocês gostem. E no último dia desse diálogo, a gente teve a oportunidade de visitar a residência do Dalai Lama. E claro que o nível de segurança para entrar lá é altíssimo, então não tinha como registrar absolutamente nada. A gente recebeu, né, fotos depois a partir de fotos oficiais do escritório dele, mas não tinha como registrar de outras formas. E nem precisava registrar de outras formas. E até agora, quando eu tento falar sobre essa experiência, me faltam palavras para descrever o que que foi e como foi aquilo para mim. E eu vou tentar trazer um resumo do que foi. E mais uma vez, eu provavelmente não vou conseguir capturar a grandiosidade daquele momento. Mas em termos práticos, assim, a gente estava numa fila e cada pessoa teve a oportunidade de estar na presença dele, de ser abençoado por ele e de fazer perguntas se quisesse. E foi rápido e ao mesmo tempo para mim durou uma eternidade. Estar diante dele, na presença dele, para mim teve um significado tremendo, pelo fato do que ele representa na minha vida e do que ele representa na história do budismo tibetano. Eu não consegui perguntar nada em palavras, e ele não me falou nada em palavras, mas ele me ensinou muito com o olhar. Ao estar perto dele, tocar na mão dele, olhar nos olhos dele, eu senti uma sendo invadida por um mar de compaixão infinito. É como se eu estivesse diante da personificação da infinitude da compaixão e do amor. Era como se ele tivesse ali comigo e nada mais importasse. É como se eu estivesse ali com ele e conseguisse reconhecer a imensidão da minha própria natureza e então da nossa própria natureza, que é infinitamente compassiva e amorosa. E aquele instante, mais uma vez, eu não sei quanto tempo durou, mas para mim durou uma eternidade o suficiente para eu receber esse ensinamento sobre o reconhecimento da minha natureza e da nossa natureza enquanto ser humano. É como se não houvessem preocupações, não houvessem, neuroses, não houvesse nada mais, nada, nada, nada. E estava tudo bem estar ali. E tá tudo bem tocar nesse lugar, essa natureza nossa de ser infinitamente compassivos e amorosos. Foi uma experiência transcendental, expansiva e única. E quando eu saí dali, eu queria ficar com aquilo. Então, enquanto muitas pessoas estavam conversando sobre o que aconteceu e como é que foi para cada um deles, né? Porque cada experiência é única. Eu queria ficar em silêncio. E eu fiquei em silêncio a maior parte do dia depois disso. Porque era como se eu não quisesse. eh, Acho que era como se eu quisesse honrar aquela revelação, aquela experiência, protegê-la de certa forma e integrá-la. E cada vez que alguém me perguntava, eu dizia: eu não consigo colocar em palavras, é inefável, é como se fosse injusto eu tentar descrever aquilo que não tem descrição, eu tentar conter aquilo que não tem contenção. É como se eu estivesse tentando capturar algo que é incapturável, e continua sendo. Então agora, já 2 semanas depois, né, desse encontro, eu continuo sem conseguir colocar em palavras. Tudo isso que eu estou falando aqui talvez não represente 2% do que foi. E é a minha melhor tentativa de descrever. Acho que na nossa conceitualidade, na linguagem que a gente tem, compaixão e amor seriam os sentimentos mais próximos que eu poderia
aplicar para aquilo que foi sentido e experimentado. Mas foi muito mais que isso, infinito, é infinito. E é muito forte, muito potente. Para mim foi muito forte, muito potente saber disso. E eu venho refletindo sobre como é que eu integro isso na minha vida todos os dias, para não se perder. Eu acho que esse é o grande desafio de qualquer, experiência que a gente tem que transcende palavras, que transcende conceitos. É como é que a gente integra, como é que a gente coloca isso na nosso modo de ser. E com isso tenho feito algumas mudanças, né, nas minhas escolhas, no meu dia, tentando honrar e manter aquilo que eu aprendi. E passar também aquilo que eu aprendi através da minha presença, através das minhas ações no mundo, através do meu trabalho, através das minhas relações. E eu espero que, através dessas palavras que não apreendem o sentido do que foi experimentado, você possa sentir um pouquinho do que eu senti. E que isso possa trazer também algum nível de reflexão sobre a nossa natureza enquanto ser humano e o quanto que é importante a gente reconhecer quando a gente se perde em meio a preocupações, quando a gente se perde em meio a histórias narrativas que promovem mais sofrimento do que florescimento humano. E a gente cai nisso o tempo todo. E precisa muita vigilância e muita intenção e muita prática para que a gente reconheça que é possível sair disso. E que mesmo que isso permaneça na nossa experiência enquanto gente, que isso não nos capture, que isso não nos domine, que a gente consiga ser habilidoso e habilidosos em lidar com isso que nos causa sofrimento. E que a gente possa nutrir aquilo que nos faz florescer. Então eu queria finalizar essa conversa com vocês com essa mensagem, né, e que nesses encontros que a gente tem na nossa vida e que esse podcast também possa trazer para vocês insights que possam mudar direções, que a gente possa honrar a sabedoria que se encontra a cada momento e que a gente reconheça a infinitude de possibilidades de ser e existir, que a gente possa fazer escolhas alinhadas que nos promovam mais florescimento do que sofrimento. Obrigada por caminhar junto e até já.